Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao webinar para fornecedores. Meu nome é Débora Castro, eu sou supervisora do setor de gestão de fornecedores na Copel Distribuição e junto a vocês nessa tarde realizaremos o nosso webinar. Informamos a todos os participantes que está disponível no canto superior direito da tela a opção de perguntas e respostas, opção P e R. Portanto, sintam-se à vontade para fazer suas perguntas durante a apresentação. Ao final do evento, serão disponibilizados de 5 a 10 minutos para respondermos a algumas das questões. Demais questões que não puderem ser respondidas durante o evento serão encaminhadas aos participantes via e-mail. Informamos também que consta aqui na tela o QR Code para confirmação de presença e o link será compartilhado no chat desse evento. Por gentileza, registrem sua presença. Ressaltamos que ao final do evento, a apresentação e o link para acesso à gravação do webinar serão enviados aos e-mails que registrarem presença. E para realizar a abertura e apresentação do nosso webinar nessa tarde, eu convido a Superintendente da Coordenação de Sustentabilidade Empresarial e Governança Corporativa, Luísa Nastari. Luísa, fique à vontade, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com esse nosso público tão importante, né, que são os fornecedores, né? Os fornecedores, eles têm um papel estratégico, porque de nada adianta a Copel ter as melhores práticas de gestão, as melhores práticas relacionadas à sustentabilidade, e a gente também não disseminar isso dentro dos nossos fornecedores e estimular que toda a nossa cadeia aí também esteja alinhada às melhores práticas de sustentabilidade, às melhores práticas de governança e de gestão. Então, eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês sobre um tema que anda muito forte na mídia, a gente tem ouvido muito, é difícil a gente abrir aí a Folha de São Paulo ou o Valor Econômico e não observar essas palavrinhas aí dentro dos artigos, dentro das matérias. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ESG e também sobre as questões de ODS e a sua relação com a sustentabilidade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação para a gente poder começar a nossa conversa. Bom, então, inicialmente, né, eu trabalho na coordenação, que é responsável pela área de sustentabilidade empresarial e governança corporativa da Copel, né? A nossa área está na nossa Copel Holding, né? Então, como eu falei, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a questão dos ODSs e também sobre a questão do ESG, né? Então, primeiramente, dentro do próprio referencial estratégico da Copel, as questões relacionadas à sustentabilidade, elas estão muito fortes, né? Se você ler a própria missão da Copel, que é prover energia e soluções para o desenvolvimento com sustentabilidade, então já leva claramente ali que
A nossa maior missão é prover a energia, mas sempre considerando as questões do desenvolvimento sustentável também, né? Lembrando que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de meio ambiente, está falando da sociedade, também está falando das questões econômicas, né? A nossa visão é sempre ser referência de um negócio em que atua, gerando valor também de forma sustentável, né? E aí nós temos os nossos valores. Quando a gente vê os valores da Copel, a gente vê que eles estão diretamente relacionados às questões ambientais, sociais e também de governança aí, né? Então, os nossos valores são a ética, respeito às pessoas, dedicação, transparência, segurança e saúde, inovação e responsabilidade. Dentro de cada um desses valores, a gente enxerga o quesito social, né, dentro da parte de segurança, saúde e segurança, responsabilidade, questão de ética. A gente também enxerga as questões relacionadas à parte ambiental, né, parte de responsabilidade, inovação, e também as nossas questões relacionadas à governança, que acabam permeando todos os valores aí da nossa companhia. A questão de responsabilidade, eu acho que é a questão aí de a gente conduzir a vida da nossa empresa de uma forma sustentável, respeitando os direitos de todas as partes interessadas. Então, aqui fica um enfoque aos nossos fornecedores, que com certeza são uma das partes interessadas mais relevantes, né? Como eu falei antes, de nada adianta nós termos nossas missões, nosso referencial estratégico, nossos valores, se eles não estão alinhados aí à forma como os nossos fornecedores também atuam, né? E a gente está olhando isso, essa forma de conduzir a nossa empresa, não só para agora, mas também para as futuras gerações, né? E justamente com o compromisso de sustentar, né, todas as formas de vida e também a nossa companhia. Eu vou falar agora um pouquinho especificamente sobre as questões relacionadas à parte de sustentabilidade geral, assim, da nossa empresa, né? Então, a Copel, ela assumiu alguns compromissos voluntários, né? E por que a gente vai falar um pouco sobre isso? Alguns talvez sejam até desconhecimento que existe essa possibilidade de assumir esse compromisso voluntário, mas principalmente aqui a gente já sinaliza claramente os pontos relevantes para a Copel, né? E quando a gente sinaliza os nossos pontos importantes, a gente também está dando conhecimento a vocês, fornecedores, né, do quais são os nossos pontos de atenção e aquilo que a gente considera relevante, né? Então, a Copel, ela é signatária do Pacto Global da ONU desde 2020, então ela foi uma das primeiras empresas a aderir. Isso está muito relacionado à Agenda 2030, aos ODS. Depois eu vou conversar um pouquinho especificamente sobre isso. A gente ouve muito falar de Pacto Global, Agenda 2030, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar o que é a nossa empresa, o que eu, né, como pessoa física, tenho realmente a ver com essas questões. Então, nós vamos conversar especificamente sobre isso, né? Mas a gente também tem compromissos voluntários em que a Copel se comprometeu a inserir dentro das suas práticas as questões contra a corrupção, trabalho infantil, trabalho forçado, compulsório, a questão de exploração sexual de crianças e adolescentes, um quesito muito importante que é o combate a todas as práticas de discriminação, a valorização da diversidade, né, que é um tema bem relevante agora e sempre foi, mas acho que tem sido muito discutido, a questão de prevenir sempre assédio moral e assédio sexual, economia verde, as questões de educação. Então, a Copel, ela aderiu a esses compromissos voluntários porque a gente realmente acredita que as nossas práticas precisam estar alinhadas, né? Com relação às práticas da sustentabilidade na Copel, a Copel ela é uma precursora em sustentabilidade, né? Acho que muitos não vão lembrar, mas já ouviram falar. Lá em Londres, em 1952, se eu não me engano, teve um grande problema devido à questão, eles queimavam muito carvão, né? E aí houve aquele efeito de inversão térmica, como ocorre às vezes aqui, quem mora no Paraná, principalmente em Curitiba, conhece bem naqueles dias mais frios, e eles acabaram ficando 5 dias lá com a qualidade do ar muito ruim, muitas pessoas adoeceram em Londres. Essa situação foi uma das primeiras situações que trouxe aí um alerta sobre a necessidade de você
criar instrumentos para começar a ter esse olhar sobre as questões ambientais, né? No caso lá era a queima do carvão, emissão atmosférica, mas aí isso trouxe também, iniciou-se essa preocupação com questões ambientais. Então, a gente está falando que isso foi em 52, né? Lá em 60, a Copel já publicou o relatório Copel e Meio Ambiente. Então, já tinha essa visão da necessidade de ter as melhores práticas ambientais, né? Depois, já em 1970, a gente já iniciou a produção de mudas, a gente tinha alguns trabalhos relacionados à ictiofauna, na parte de aquicultura aqui na nossa usina de GPS, que fica aqui na região aqui da Serra do Mar. Em 80, a gente já criou comissões para combater desperdício de energia, né? Já tinha sempre a incorporação aqui dessas variáveis ambientais, quando a gente ia construir um empreendimento, né? Já ter esse olhar das questões ambientais e sociais dentro dos nossos empreendimentos. Em 80, na década de 80 também, a gente construiu a usina ali, que a gente chama usina de Segredo, né? Que é a governador Ney Braga, e aí foi feito o primeiro estudo de impacto ambiental do setor elétrico, né? A gente sabe que a legislação relacionada ao licenciamento ambiental, ela é de 86, é uma lei recente, né? Mas a Copel também já foi uma precursora aí dessa preocupação ambiental, né? Na década de 90, a gente passou a ter uma estação experimental de estudos ictiológicos também nessa usina Ney Braga. Passamos a publicar o nosso balanço social, fizemos as questões de energia solar na Ilha do Mel, o programa de voluntariado, tivemos a nossa primeira usina eólica, né, ali na região sul, e depois ali de 2000 a 2020 ocorreram várias ações, né, adesão ao Pacto Global, indicador Ethos, Programa Paraná Digital, florestas ciliares. Um ponto importante, a gente começou a inventariar os gases de efeito estufa, né, que é um ponto bem importante, inclusive também o envolvimento dos fornecedores dentro das questões relacionadas aos gases de efeito estufa, as questões de mudança climática, que a gente tem que estar bem atento, né? Estabelecemos aí política de sustentabilidade, política de direitos humanos, né? Aderimos aí aos compromissos voluntários dos ODS, né, e também à ambição pelos ODS, que eu vou explicar direitinho para vocês depois o que é. Bom, aí a gente ouve falar muito de Agenda 2030 na TV, sempre estão falando da Agenda 2030, mas o que é a Agenda 2030, né? Então, lá em 2015, né, teve uma reunião em Nova York, onde se reuniram 193 estados membros, né, da ONU, e eles reconheceram que a única forma de erradicar efetivamente a pobreza em todas as suas formas e dimensões, porque a gente não está falando só da pobreza econômica em si, né? Seria justamente através de um estabelecimento de uma agenda conjunta, de um trabalho conjunto entre todos esses países. Então, eles elaboraram um documento chamado Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E esses países, eles se comprometeram a tomar medidas ousadas, transformadoras, né, para que justamente a gente conseguisse promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, então por isso que era a Agenda 2030, ela foi assinada em 2015, né, e ela tinha esse lema de não deixar ninguém para trás, então era olhar toda a diversidade do nosso planeta, né. Então, a Agenda 2030 ela é justamente isso, ela é um plano de ação aqui voltado para pessoas, para o planeta, para a prosperidade, né? Porque eles entendem também que só você garantindo o desenvolvimento sustentável e a prosperidade de todos os países é que efetivamente a gente vai alcançar a paz universal. Então, por isso a preocupação da ONU com essa temática. Essa agenda, ela estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o que a gente escuta muito, né, falar na mídia sobre as questões dos ODS, né? Então, são 17 ODS. Esses 17 ODS, eles estabeleceram objetivos e metas muito claras para que a gente possa efetivamente avançar e transformar e para alcançar aí a erradicação da pobreza até 2030. Né? Então,
É claro que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir do momento que os países fizeram a adesão, isso ocorre o desdobramento dentro dos países. Então, o próprio Estado, ele passa também a atuar fortemente com relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e depois os municípios, e aí também entram muito as empresas e até as pessoas físicas se identificando dentro dos ODS, qual seria a sua parte, né, sua missão, seu objetivo, sua meta, dentro desses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? Tem muito material sobre isso, é claro, a gente está sempre à disposição, né? Mas é interessante conhecer um pouco mais. Eu acho que para as empresas é necessário identificar onde que elas poderiam estar inseridas nessa temática. Acho que é um tema bem relevante aí para as empresas, né? A gente sabe, inclusive, que os próprios investidores hoje têm um olhar muito preocupado de que forma que as empresas atuam com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, esses aqui são os nossos 17 ODS, né? Mas eles sempre são focados, então, ao que a gente chama os 5 P's, né? Que são as pessoas, ao planeta, prosperidade, paz e parceria, né? Então, na verdade, nada mais é do que uma lista de tarefas aí do que a gente precisaria fazer, a sociedade civil, setor privado e todos os cidadãos aí, né, numa jornada, para que a gente consiga alcançar até 2030 aí enfim, as metas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, né? Bom, aí vamos lá. E a Copel, como é que ela trata, né, os ODS, então? Então, a gente teve uma visão macro de mundo, daí depois nós temos os desdobramentos dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro dos municípios, e aí o setor elétrico, ele também se uniu para a gente poder identificar quais serão os ODS prioritários do setor elétrico, né? O que realmente é relevante para o setor elétrico em termos de indicadores e metas, qual é o nosso papel para esse enfrentamento aí, para a erradicação da pobreza. Então, foram definidos 7 ODS prioritários do setor elétrico, né? Foi o ODS 7, que é a energia acessível e limpa, o ODS 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico, o 9, que é a indústria, inovação e infraestrutura, o 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, e o 13, ação contra a mudança do clima. A gente só tem que lembrar que o setor elétrico ele envolve toda a parte de geração, transmissão e distribuição. Então, é possível que depois empresas específicas tenham identificado mais ODSs, né, ODSs adicionais a esses que também são relevantes para o negócio, né? E aqui fica o convite também aos fornecedores para que analisem os seus ODSs e busquem identificar quais são os ODSs que efetivamente têm uma relação com o seu negócio, com a sua empresa, né? Para definir quais seriam os ODSs priorizados e que ações que nós poderíamos, dentro da nossa atividade aí, priorizar, né? Bom, como eu falei, então, hoje, os ODS prioritários da Copel, eles são os mesmos que foram definidos para o setor elétrico, né? Até a gente tem lançado alguns vídeos explicando os ODS. Eu imagino que se jogar lá Copel ODS ou entrar até no nosso Sustentabilidade Copel, vocês consigam acessar esses vídeos. E aí ele explica essa relação dos ODS com as atividades da Copel. Caso vocês tenham interesse, né? Acho que talvez depois a gente pode até disponibilizar também o link para vocês. Bom, então o nosso primeiro ODS é a energia acessível e limpa, né? Então é justamente assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos, né? Ficou como meta aqui, tudo isso que eu estou falando é para o setor elétrico como um todo, tá? Então, seria assim, a linha base naquele momento, em 2019, quando isso foi definido, já cerca de 99,8% da população tem acesso à energia elétrica, né? Talvez no Brasil essa realidade é um pouco diferente do que em alguns outros países, né? Então, é justamente assegurar o acesso à energia, é manter elevada a participação de energias renováveis na matriz energética. A gente sabe que no Brasil
a nossa energia é predominantemente uma energia renovável, né? Que a gente vem de uma fonte hídrica ou se não das eólicas. Então a gente já tem uma realidade assim bem renovável na nossa matriz, a Copel em especial, né? E também melhorar aí a eficiência energética, né, da economia brasileira. É claro, a gente sabe ali que com a questão do Covid houve uma certa, da pandemia, uma desaceleração do crescimento econômico, né? Então, tudo isso afeta um pouco digamos assim, o planejamento que a gente tem com relação às metas, né? O outro é o trabalho decente e crescimento econômico, né? Então, esse ODS aqui é justamente para você promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos, né? E aqui tem um papel importante da nossa relação com os fornecedores, né? De como também os nossos fornecedores atuam, né? Então, principalmente promover política sempre orientada para o desenvolvimento, sempre apoiando as atividades produtivas, as micro, pequenas e médias empresas, né, ampliar a participação também dessas empresas, e também buscando reduzir aí a ocorrência de mortes com colaboradores, sejam próprios, sejam terceiros, né, lembrando que isso aqui é referente ao setor elétrico como um todo, né, então ali, por exemplo, a linha base em 2019, o setor elétrico tinha registrado 28 mortes, então é também trabalhar para reduzir aí os acidentes de trabalho, né? E aí a gente também sempre conta muito com os fornecedores com relação a esse item. A questão de indústria, inovação e infraestrutura, acho que vocês sabem que tem se falado muito em inovação, novas alternativas, né? Nunca foi tão necessário fazer as coisas de forma diferente como agora, né? Então, é justamente construir infraestrutura resiliente, promover uma industrialização que possa ser inclusiva e sustentável e também sempre fomentando a inovação, que acho que é uma característica da Copel e também é uma característica de muitos fornecedores que nos trazem novas alternativas aí para a gente lidar com os desafios que a gente tem, né? Então, acho que um dos principais é desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável, né? O que veio aqui sinalizado à época desse estudo era a questão dos eletropostos, né? Tinham, na época, 2019, 913, então a ideia é atingir até 2030 ao menos 80 mil eletropostos instalados no país, né, públicos, e também a questão aí de você modernizar a infraestrutura, reabilitar de forma sustentável e sempre inovadora, né? Então, acho que é bem relacionado também às questões de inovação, pesquisa e desenvolvimento, né? Cidades e comunidades sustentáveis, então a ideia é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguro, resiliente e sustentável também. E o papel do setor elétrico é garantir aí o acesso a todos a uma habitação segura, adequada, preço acessível e aos serviços básicos, né? Que aqui entra muito a questão do fornecimento também de energia, né? E também o fortalecimento aí de esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo, né? A gente sabe que a gente tem quando a gente constrói os nossos empreendimentos, então sempre o setor elétrico tem muitas ações aí justamente para manter projetos destinados à preservação do patrimônio histórico, né? Enfim, para garantir aí a preservação desse patrimônio cultural. E agora um tema que tem se falado muito, né, a ação contra a mudança global do clima, né? Então é realmente tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. A gente está percebendo mudanças globais de clima dia a dia. Acho que todos se recordam do ciclone Bomba que ocorreu ano passado, né? Foi algo que nunca tinha ocorrido antes. A gente está vivenciando aí um período de estiagem histórico e tudo isso traz uma grande reflexão sobre as questões da mudança global do clima, né? Então, existe aí uma questão preocupante com relação também, a gente sabe que existem muitos países que o setor elétrico está muito focado, por exemplo, em térmicas, então existe uma grande preocupação com relação a isso também. Então, é o setor elétrico também participar aí das medidas de mudança do clima, nas políticas, estratégias e também todo o planejamento
nacional aí com relação às emissões, né, de CO2 aí. E aí também fica o convite aos nossos fornecedores com relação a inventariar as suas emissões. Acho que isso é muito importante para que a gente possa avançar nessa temática, né? A Copel ela já faz um inventário, né, das suas emissões desde 2009. Esse inventário ele é público para consulta, né? Então a gente audita ele. Então é muito importante e relevante para a Copel que também os fornecedores façam esse inventário, porque quando a gente faz um inventário, existem aquilo que a Copel emite diretamente, e também a gente precisa contabilizar as emissões dos nossos fornecedores, enfim, de veículos, então é bem relevante. E é um tema muito importante. Bom, com relação à questão, aí a Copel, como participante do Pacto Global, né, e preocupada com as questões do ODS, ela está participando de um programa chamado Ambição, né, pelos ODS, junto ao próprio Pacto Global, a Rede Brasil, e aí é onde as empresas são realmente convidadas a metas ambiciosas aí, para a gente poder fazer a nossa parte, né, com relação aos ODS. E aí a gente também considera a cadeia, os fornecedores, né, enfim, o engajamento com todas as partes interessadas da Copel. E, como eu já disse anteriormente, os fornecedores com certeza são uma parte bem relevante, né? E aí a Copel decidiu por trabalhar de forma intensa dentro, especificamente desse programa da Ambição, a ação contra a mudança global. Então, a gente estabeleceu um plano de neutralidade de carbono, depois eu vou apresentar para vocês, mas está vinculado ao ODS 13, né? Então, a Copel se comprometeu a buscar aí neutralizar, ou seja, zerar as suas emissões, né, até o ano de 2030. Bom, agora eu vou falar um pouquinho com vocês. Eu espero que tenha ficado clara a questão dos ODS, né? A gente ouve muito falar e às vezes não entende muito bem o que ele tem a ver com a nossa atividade, né? Mas quando você olha com atenção, identifica todos os ODS, a gente enxerga que várias coisas, mesmo para uma pequena, média ou grande empresa, ela sempre tem algo a agregar com relação aos ODS, né? Então, como eu já disse anteriormente, convido a todos a buscar, a priorizar essas ODS dentro da sua empresa, é uma prática interessante, como eu falo, se cada um fizer um pouco, sem deixar ninguém para trás, com certeza a gente pode alcançar aí os objetivos da erradicação da pobreza, né? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ESG. A gente tem recebido muitos questionamentos, né? O que é o ESG que tanto falam, né? Por que a Folha de São Paulo está falando de ESG, né? O ESG nada mais é do que a sigla em inglês para ambiental, é o ASG em português, né? Que é o ambiental, social e governança, né? Então, é justamente essa preocupação intensa por parte dos fornecedores de saber de como as empresas tratam as questões ambientais, como que ela trata a questão social, e aí quando eu falo o social é interno à empresa e externo à empresa também, e as questões de governança. Então, assim, como que as práticas de governança garantem aí que a gestão tome as decisões de forma adequada, contemplando também as questões ambientais e sociais, tá? Então, como está ali, é uma sigla pequena, mas ela tem muito peso, né? E da onde surgiu esse termo, né? Então, ele não é um termo novo. E também, deixar claro, isso aqui não é nenhuma novidade. O ESG nada mais é do que as questões relacionadas à sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade sempre foi, o foco é o econômico, o ambiental e o social. Então, a gente não está falando de algo que as empresas já não façam, né? Mas hoje ela está tomando um peso muito grande, inclusive dentro do mercado financeiro, né? Então, já lá em 2004, o Banco Mundial, em parceria justamente com o Pacto Global da ONU, ali, com algumas instituições financeiras de 9 países, ela realizou uma publicação, que era o Who Cares Wins, que é
ganha quem se importa. O que quer dizer isso? Que, na verdade, o ganho também tem que ser considerado não só o financeiro, mas também você tem que estar identificando quais são as empresas que efetivamente têm preocupação com as questões ambientais, sociais e de governança. Então, isso aqui é muito relevante assim no mercado financeiro hoje. E a gente sabe que cada vez mais o investidor, ele quer saber quais são as práticas daquela empresa para efetivamente decidir se ela vai ou não investir naquela empresa. Então, hoje a gente recebe muitos questionamentos, assim, né? Eles querem saber quais são as nossas práticas para o investidor saber se ele quer ou não investir nesta empresa. Então, hoje é uma prática muito normal. Eles vão questionar as empresas sobre as suas práticas ambientais, sociais e de governança. Então, a gente tem que estar muito aí alinhado a essas questões. E aí, na época, o secretário-geral da ONU, lá, o Kofi Annan, ele questionou 50 CEOs de grandes instituições financeiras do mundo, né? Como que poderia integrar os fatores ESG ao mercado de capitais. E isso, eu digo assim, no ano passado tomou uma proporção muito grande, e eu imagino que até devido às questões da própria pandemia, né? Porque quando você passa por uma situação como essa, você começa a refletir sobre as questões sociais. A gente sabe que toda essa situação vai ter um reflexo na sociedade de várias maneiras, né? Também nas questões ambientais, da forma como a gente vive. Então, é natural que uma situação tão extrema aí como a que a gente está vivenciando leve a uma reflexão maior com relação a essa temática. Então, desde o ano passado tem aumentado bastante. É muito difícil a gente ter uma reunião com investidores hoje em que não se fale aí de questão ambiental, social e de governança, né? Então, realmente é um ponto em alta, né? E que as empresas e os nossos fornecedores também é importante que estejam bem atentos aí a todas essas questões. Bom, então, tem algumas iniciativas que são possíveis aí com relação a ESG, né? Que é a questão, por exemplo, da redução de desperdícios, né? A gente justamente valorizar o nosso recurso natural, buscar as questões de energia limpa e renovável, compensações ambientais, destinar adequadamente os nossos resíduos, os nossos efluentes, né? A parte social, a gente participa em muitas reuniões, assim, e a gente vê que existe uma preocupação muito grande com relação à mudança do clima, que eu acho que é um ponto assim bem relevante, e também muitas questões sociais relacionadas à diversidade, né, equidade entre homens e mulheres, a garantia da diversidade dentro das empresas, né, tem estudos que até demonstram que as empresas com maior diversidade acabam tendo também um maior desempenho, porque você acaba tendo uma maior número de ideias diferentes, né, o que leva aí às vezes a empresa a ter um desempenho melhor, né. Na parte social também é sempre privilegiar o diálogo aqui entre os colaboradores e os líderes, né, e também fazer projetos aí relacionados à comunidade, né, tem o item da proteção de dados dos clientes, que é bem importante também. Com relação à governança, é justamente esse alinhamento aí de contratação de fornecedores, enxergando esses critérios aí ESG dentro dessas contratações, né? Tá sempre observando as questões de compliance, gestão de riscos e ter uma estrutura organizacional bem definida, processos, diretrizes bem claros, né? Transparentes, que a gente possa tornar sempre público, né? As principais informações, né? Então, no nosso caso, a gente sabe que a Copel é um destaque em governança, né? Ela tem uma estrutura organizacional bem definida, nossas informações são transparentes, então depois até eu vou falar um pouquinho especificamente sobre as questões relacionadas à governança também. Então, a nova palavra que está aí muito em alta, que é ESG, nada mais é do que o ambiental, o social e a governança. Então, provavelmente para muitos de vocês aí, vocês já atuam também fortemente nessas iniciativas, né, relacionadas a esses temas. Bom, enfim, né, as questões de sustentabilidade, elas contribuem muito aí para o desempenho financeiro, para a parte de gestão de risco empresarial a longo prazo, né, e sempre tem que estar
inserido dentro das decisões aí, tanto na operação e na expansão da empresa. Então, esse olhar para as questões ambientais e sociais são muito relevantes aí nas decisões da empresa, né? E justamente esses 3 critérios aí do ESG que nos permitem analisar o impacto social, o ambiental, o econômico-financeiro, né? E também o risco de investimento em uma empresa. Então, é o que eu falei, a sociedade ela tem passado a se preocupar muito mais com as questões de sustentabilidade e está valorizando muito as empresas responsáveis com o meio ambiente, com a sociedade e que também você pode confiar na gestão daquela empresa. Então, isso hoje é fundamental. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas iniciativas da Copel, né, só para vocês conhecerem. A Copel está no ISE B3, na carteira do ISE B3 desde 2005, né? Então, ali a gente tem que apresentar as nossas práticas relacionadas às questões de ESG e as empresas que têm as melhores práticas, elas entram nessa carteira. Então, a Copel, ela tem um bom desempenho e ela está lá na carteira desde 2005, né? Então, ela é signatária do Pacto Global, ela participa da ambição dos ODS e também trabalha com os ODS prioritários, né? Então, com relação à questão ambiental, acho que o nosso destaque aqui é o plano de neutralidade de carbono, né? Então, como eu falei anteriormente, a Copel inventaria, então hoje a gente sabe o quanto a gente emite, né, de CO2, qual é a nossa parte. A gente sempre mede o direto, aquilo que realmente sai do nosso processo, dos nossos veículos, né? E as demais fontes que a gente tem, mas a gente também busca cada vez mais as informações relacionadas ao quanto os nossos fornecedores emitem. São escopos diferentes, né? Que a gente tem uma metodologia e é tratado dessa forma. Então, a Copel se comprometeu aí até 2030 a buscar diminuir ao máximo as suas emissões diretas, né? Então, aquilo que está dentro da nossa operação e aquilo que a gente não conseguir efetivamente zerar, né? A gente vai fazer a compensação. Então, é um ponto bem relevante aí para nós. Também tem a questão do certificado de energia renovável, né? Que é a questão de você vender uma energia certificada como renovável. Como a nossa empresa aí, nós temos as eólicas, temos as nossas hidrelétricas, então a questão do certificado de energia renovável garante ao nosso cliente a compra de uma energia que ele sabe que provém de uma fonte renovável. Tem o programa Ecoeficiência, onde a gente justamente trabalha para diminuir cada vez mais consumo de energia, consumo de água, né? Toda a questão do olhar com os resíduos também. Eficiência energética também, né? A distribuição tem muitos programas relacionados à parte de eficiência energética. Enfim, temos políticas, programas relacionados à mudança do clima, né? E estamos sempre buscando evoluir nas temáticas ambientais. Com relação às questões sociais, acho que os pontos de destaque, a gente tem o projeto das hortas comunitárias, ele se chama Cultivar Energia, onde a gente passa a desenvolver aí cultivo, né? A gente estabelece uma parceria junto com as prefeituras para a utilização da faixa ali das nossas linhas de transmissão, né? A gente tem a faixa de segurança, mas é possível ali implementar hortas, né? E para aquela comunidade faz toda a diferença, porque antes você tem uma área lá que não era utilizada, eles passam a usar relacionado muito à parte de segurança alimentar, as famílias passam a consumir um alimento sem agrotóxico, eles têm um excedente que muitas vezes eles comercializam, então é um projeto bem importante aí para a Copel, né? Tem o Comitê de Enfrentamento ao Covid, né? Então a gente teve toda a situação interna, né, de como lidar com as questões internas da Copel relacionado à pandemia do Covid, mas também as questões de que forma que a Copel também pode apoiar, né? Então, lá já no início da pandemia, a Copel fez uma doação bem relevante de máscaras e kits para
poder fazer os testes de Covid, e já esse ano também doou aparelhos, né, ventiladores, respiradores aí para atender os casos mais graves de Covid. Então, a Copel está bem atenta a essas questões da pandemia, tanto internamente quanto externamente. A questão do programa de diversidade também, onde a gente trata, né, todo o tipo das questões relacionadas à diversidade, é muito importante isso, né, de gênero, de raça, enfim, todos os temas são tratados dentro desse nosso programa. Às vezes nós temos eventos, inclusive alguns abertos, que podem ser também convidados os fornecedores, e a gente convida vocês a participarem também. A gente busca sempre trazer palestrantes bem renomados aí para falar um pouco sobre o tema, né? Então, existe uma comissão dentro da nossa empresa, a política de direitos humanos, um programa de refugiados, né? A gente percebeu que muitos refugiados aqui no Paraná, e eles tinham muita dificuldade, às vezes, de obter informações como pedir uma ligação de energia, ou, né, essas questões mais simples, né, relacionados ao consumidor mesmo. Então, a partir do segundo semestre aí vai estar disponível também dentro do site aí da Copel, em várias línguas, né, para que as pessoas, os refugiados e pessoas de outros países aí também possam acessar essa informação de uma forma mais simples. E a questão do Eletrocidadania, que é o nosso programa de voluntariado, aonde todo mês o empregado tem direito a disponibilizar algumas horas para fazer voluntariado, né? Então, isso tudo é cadastrado e tal, então é um programa bem relevante e importante aí, com relação às questões sociais. Bom, com relação à governança, né, a Copel, ela ganhou aí a empresa estatal mais transparente do Brasil, então isso que é bem importante, né, ela ganhou o selo de governança das estatais de B3, ela foi a única estatal a tirar a nota máxima, tem todas as questões de integridade corporativa, tem o selo Proética, né, concedido aí pela CGU, nós temos também novos comitês, a gente tem um comitê de investimento e inovação, de desenvolvimento sustentável e minoritários, e é claro que a gente tem aí o reconhecimento da solidez do grupo Copel, né? Até esqueci de mencionar, não sei se está depois, mas a gente recebeu recentemente o selo Pró-Equidade de Gênero, né? Está relacionado lá à questão social, até a entrega está sendo hoje do selo, que é dizendo, assim, atestando que a Copel realmente tem boas práticas relacionadas às questões de diversidade. Com relação à governança, eu acho que a gente tem aqui uma atenção especial de monitorar todas as ações, comunicar, treinar, né, definir políticas e procedimentos que garantam, né, a integridade da nossa empresa, né? Então, a gente sempre fala lá que fazer o certo está no nosso DNA, né? E agora, né, qual que é o papel dos fornecedores, né? Então, é claro que para nós os fornecedores, eles são uma parte interessada, acho que mais importante da Copel, né? São os nossos parceiros essenciais aí dentro da nossa trajetória, aí, inclusive em sustentabilidade, principalmente, né? E ali, se vocês acessarem o Manual dos Fornecedores ali, né, tá bem claro lá os compromissos da Copel e o que a gente espera, né, por parte dos nossos fornecedores, né, da participação. A gente, claro, a gente sempre está buscando melhorias, né? A gente já tem várias práticas junto aos nossos fornecedores, mas a gente sempre está olhando quais são as tendências, né? Então, por exemplo, de que forma que a gente envolve os nossos fornecedores para identificar e analisar possíveis riscos sociais e ambientais, né? Como que a gente poderia desenvolver um plano de ação aí de melhoria junto com os fornecedores, realizar uma parceria estratégica, né, para alcançar inovação e sustentabilidade, enfim, construir em conjunto com o fornecedor aí como verificar a conformidade social, ambiental, né, e de indicadores. Então, aqui, assim, são tendências de mercado e que a gente também gostaria de trabalhar junto aos nossos fornecedores para a gente estar sempre
avançando na temática e na parte de gestão de cadeia de fornecimento, né? Que é um ponto bem relevante para a Copel e é um ponto bem relevante que está diretamente relacionado a todas as questões ESG, né? Bom, na verdade, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, mas eu imagino que tenham algumas perguntas, né? E eu estou à disposição aí para poder responder caso vocês tenham alguma dúvida ou querem perguntar algo, estou plenamente à disposição. É isso aí, Luísa. Muito obrigada pela tua apresentação. É uma grande satisfação podermos compartilhar um assunto tão importante como sustentabilidade junto aos nossos parceiros, pois sabemos que nós precisamos desse engajamento, dessa tão importante parte relacionada, como você citou, para termos sucesso nas nossas práticas, né? E nesse momento nós passaremos então à etapa de perguntas e respostas. Lembramos a todos que está disponível então no canto superior direito da tela a opção de perguntas e respostas, opção P e R. Fiquem à vontade para fazer os seus questionamentos nesse momento. Também disponibilizamos nesse momento, no chat desse evento, o link para acesso a uma pesquisa de satisfação sobre os assuntos abordados. É muito importante para nós a opinião de vocês para entendermos a percepção de todos e também para identificarmos temas que possam ser abordados nos nossos próximos eventos. Por isso, nós pedimos a gentileza que, se possível, respondam à pesquisa. Ela é rápida, ela leva em torno de 2 a 3 minutinhos aí, então fica tranquilo para todo mundo responder, né, a pesquisa. Nós já temos, então, uma dúvida, né, de um participante, Luísa. Até a Juliana e a Andréia, que também estão aqui nos auxiliando, já responderam ali no chat, mas eu vou fazer para que você possa responder publicamente a todos, tá? O participante perguntou o seguinte: como posso acessar o inventário de emissão de poluentes da Copel? Ok. Então, a Copel tem duas formas de você acessar, mas a Copel, ela publica no site do GHG Protocol. Então, se você colocar lá, tem muitas empresas que fazem essa publicação nesse site, tá? Então, se você quiser, das grandes empresas do Brasil estão lá e o da Copel também estão lá. Então, eu imagino que depois a gente possa passar o link, talvez, né, Débora? Aí ela me E aí nós temos também, eu convido todos a visitar o portal de sustentabilidade da Copel, onde a gente fala sobre mudanças climáticas, e daí também lá tem o link disponível para poder acessar o inventário, tá? Lembrando a todos, então, que tanto o link da gravação, esse webinar está sendo gravado, né? Então, tanto o link dessa gravação, né, quanto também as perguntas, né, e também demais links, aí a gente vai disponibilizar para vocês na sequência, então, por e-mail, tá? Então, é muito importante, né, que todos registrem a lista de presença, né, a sua presença, para que nós possamos enviar para vocês daí todo o conteúdo aí, inclusive a apresentação desse webinar. Temos também uma outra dúvida aí. Como as empresas podem se envolver na implementação dos ODS, Luísa? Uhum. Os ODS, eles são um grande desafio, né? Porque ele parece uma coisa tão distante, porque quando fala de ONU, você já pensa lá em Nova York, e às vezes a gente não consegue trazer isso para a nossa realidade, né? Então, na verdade, o que eu sugiro, assim, é que cada empresa olhe o seu negócio. Dentro do seu negócio, aonde que eu tenho uma oportunidade de atuar, né? Então, dá uma estudada com relação aos ODS, mas verifique lá se você consegue encaixar a tua empresa dentro daquele item, né? A exemplo do que eu mostrei do setor elétrico, né? Quando a gente fala, assim, de acesso à energia, aí a gente enxerga, mas, por exemplo, se você for ver lá, tem as questões de água, erradicação de fome. Será que dentro da sua atividade, dentro do seu trabalho, você poderia ter ações relacionadas a isso, né? Então, eu acho que isso que é importante, é você enxergar dentro da minha atividade, dentro do local onde eu estou inserido. Isso é muito importante, né? Porque às vezes você está num município que você identifica aí uma forma de você atuar como empresa e que é relevante para aquele município, né? Porque muitas vezes os ODS prioritários para Curitiba são diferentes de Londrina, são diferentes de Cascavel, né? As necessidades e as realidades são distintas. Então, é bem interessante você identificar dentro do teu contexto, né? Ali, se existem alguns ODS que seriam interessantes você atuar como empresa,
e dentro da atividade da sua empresa também, né? Então, acho que essa seria a sugestão, verificar os ODSs do seu município e verificar também os ODSs da sua empresa, né? Legal, Luísa, obrigada. Nós temos aqui mais uma questão, mas eu acho que até na sua apresentação você já falou bastante sobre isso, né? Qual a importância das parcerias para o sucesso dos ODS, né? Você até comentou agora também, né? E a parceria com os nossos fornecedores também é muito importante nisso, né? Qual que é a importância, então, né, dessas parcerias para o sucesso das ODS, inclusive aqui para a Copel, né? Uhum. Não, com certeza, assim, sozinho ninguém faz nada, né? Então, assim, a gente ter esse engajamento de todas das partes interessadas é fundamental para que a gente possa realmente se engajar. Porque a partir do momento, se eu for falar assim sobre preservação de água, o nosso fornecedor está diretamente relacionado também, né? Então, a ideia é a gente atuar, é a gente definir esses ODS prioritários, é vocês também definirem, é a gente identificar dentro dos nossos processos quais seriam os ODS prioritários. Eu acho que esse que é o principal aí. Legal. Temos mais alguma questão? Vamos ver aqui. Acho que são essas questões, Luísa, principalmente, que nós tivemos aí no nosso webinar. Se tiverem questões que entrarem depois aqui, pessoal, eu queria comentar, então, que nós vamos responder, né, a todas as questões, então vamos enviar para vocês por e-mail aí a resposta a todas as questões, tá? Mesmo que entrem depois aqui, né, da gente já ter finalizado essa parte de perguntas e respostas, tá? Mas acho que então já respondemos a todas as questões. Eu agradeço, então, por todas as perguntas e comentários enviados. Também agradeço novamente a Luísa pela sua apresentação, foi muito esclarecedora, foi muito interessante, acho que é um grande privilégio e responsabilidade para a Copel levar ao conhecimento dos nossos fornecedores o tema sustentabilidade. Nós sabemos que cada vez mais esse é um assunto de grande importância nas organizações, como você comentou, né, Luísa? Independente do tamanho da organização e do porte dela, né, com certeza nós precisamos sempre pensar nessas questões. E os nossos fornecedores, eles têm um papel fundamental nesse tema, pois são a extensão da Copel nas nossas práticas. Obrigada, Luísa. Nós estamos, então... Pode falar, Luísa. Eu que agradeço, Débora, agradeço a oportunidade de falar um tema tão relevante, um tema que a gente sabe que é relevante para a Copel e é relevante para, enfim, para o planeta em si, né? Vai muito além só das nossas fronteiras. Então, sempre é uma satisfação a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né? E nesse caso aqui, com uma parte tão relevante aí que são os nossos fornecedores. E estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida depois também, fique à vontade, aí a gente vai tentar esclarecer, tá bom? Obrigada. Chegou mais uma questão, podemos aproveitar então? Claro, Débora. Quanto tempo a Copel precisou para elaborar o seu inventário de emissões? Tá, Essa então, pergunta é bem importante, né? Para eles, inclusive, saberem muitas vezes quanto tempo também eles podem levar ali para deles também para emissão, né? Uhum. Bom, na verdade, assim, vamos lá. A Copel, ela inventaria desde 2009, todos os anos a gente faz o inventário, tá? O inventário, tecnicamente falando, ele não é algo tão complexo para fazer os cálculos do inventário. O que é o mais complexo? É você coletar as informações. Então, por exemplo, você tem uma frota, qual o tamanho da tua frota, quanto de combustível você utilizou naquele ano, com base nisso você vai conseguir efetivamente calcular ali suas emissões. Aí tem as emissões indiretas, que também talvez seja um pouco mais complicada, por exemplo, a sua equipe viaja de avião, quantas viagens de avião foram realizadas, e daí você também vai calcular essas emissões, né? Então, existe a metodologia, se entrarem nesse site aí do GHG, a metodologia está lá, mas também, se em algum momento vocês quiserem conversar mais sobre uma peculiaridade, a gente também está à disposição. Mas o que eu quero dizer assim, na verdade, o inventariar em si, o cálculo do inventário, ele não é tão complexo. O que precisa é inserir dentro da empresa essa prática de registro de informação, para que depois você precisa saber o que eu preciso registrar. Preciso registrar a quantidade de combustível, enfim, você tem que fazer esse registro ao longo do ano, para que daí você consiga, encerrando o ano, fechar o seu inventário, tá? Mas tem muita metodologia disponível, mas de qualquer forma também,
Se quiser encaminhar um e-mail para saber e ter algumas orientações assim, a gente está à disposição também. É uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, dentro de tudo que você falou, Luísa, é que também nós tivemos aí um webinar de mudança do clima, né, alguns meses atrás aí para fornecedores, inclusive, né, o Giovanni, que é também da área da Luísa, né, que foi quem fez essa apresentação para nós, e tivemos também um workshop de inventário de gases de efeito estufa, pessoal. Então, todos os fornecedores que tiverem interesse também em acessar esse material, essas gravações também estão disponíveis no Vimeo, na plataforma Vimeo, tá, publicamente, para todos os fornecedores, podem acessar no Vimeo, procurar, então, webinar para fornecedores Copel, que vocês vão encontrar lá. De qualquer forma, nesse e-mail que nós vamos passar para vocês com o link dessa gravação, eu também vou encaminhar para vocês também esse conteúdo para que vocês possam ter a informação por completo. Nós temos mais algumas perguntas ali. Podemos continuar, Luísa, então? Por mim, tudo Pode ser? bem, Débora. Mais uma perguntinha, Claro. então. Dentro dos ODS, existem premissas básicas para serem seguidas ou as realidades e contextos das empresas são, em suma, os definidores dos ODS? É aquilo que eu falei, é a realidade das empresas e a realidade da onde você está inserido, né? Então, tem que realmente identificar, né, a sua realidade, o número de empregados, a sua atividade em si, né? Porque, por exemplo, às vezes existe um ODS que está mais relacionado à parte marinha. Então, por exemplo, para a Copel, talvez não faça tanto sentido, né, considerar ele um ODS prioritário, né? Mas por algum, né, a gente tem energia acessível para todos, então a gente não pode não se enxergar dentro daquele ODS, tá? Então, ele tem as diretrizes, mas depois esse detalhamento e o desdobramento, aí você tem que considerar a sua atividade e o seu contexto, tá? Legal. E uma última pergunta, então. Em relação à eficiência energética, estaria dentro desse contexto dos ODS ou é tratado à parte? Ele entra também, né? Porque a partir do momento que você tem a parte de eficiência energética, a gente entra ali em outros critérios ali, em outros ODSs, né? Então, universalização e enfim, então ele também acaba entrando. Na verdade, se você for ver bem, é difícil assim, até para exemplificar um pouco, hoje, quando a gente define um processo aqui dentro da Copel, ou um novo programa, é muito difícil você não identificar um ODS relacionado, tá? Então, isso também é um trabalho que eu acho interessante as empresas fazerem. Por exemplo, você vai definir até um programa de voluntariado, tá? Relacionado à educação. Será que ele não está já vinculado a um ODS? Com certeza, se você for lá, você vai conseguir identificar, sabe? Então, eu acho que nem eficiência energética está relacionado, com certeza você vai identificar lá a questão de crescimento econômico, inovação, então você vai conseguir fazer uma relação com algum ODS. Então, a gente tem feito esse exercício também para que as nossas atividades a gente consiga enxergar qual é o vínculo, o que ela faz realmente vinculado ao ODS. Essa é uma sugestão aí. Perfeito, Luísa. Nós tivemos mais algumas dúvidas aqui, mas como eu comentei, né, no início, né, do nosso webinar, nós vamos estar encaminhando, então, todas as respostas por e-mail, né, aos participantes. Gostaria, então, de agradecer novamente, Luísa, né, a tua apresentação foi excelente, aos esclarecimentos também. Agradecer também aos fornecedores que participaram desse webinar e aos comentários e questões. Nós tivemos, né, muito envolvimento aqui, né, vários fornecedores participando e mandando alguns questionamentos aqui. Então, gostaria de agradecer a participação de todos aí que interagiram conosco durante o evento. Nós estamos chegando ao final do nosso evento. Porém, antes, nós gostaríamos de solicitar a todos, novamente, para que registrem sua presença através do QR Code que consta em tela, ou através do link disponibilizado no chat desse evento. Ressaltamos que, ao final do evento, a apresentação e o link para acesso à gravação do webinar serão enviados aos e-mails que registrarem presença. Ressaltamos que esse webinar é uma prática que tem por objetivo o estreitamento no relacionamento com os nossos fornecedores e o engajamento dessa tão importante parte relacionada, buscando o alinhamento com os objetivos da Copel e a disseminação de assuntos tão relevantes como esse que foi abordado hoje. Bem, pessoal, nós encerramos por aqui, então, hoje o nosso evento. Esperamos que tenha sido produtivo a todos. Agradecemos pelo interesse e participação e contamos com vocês nos nossos próximos eventos.
Desejamos a todos, então, uma excelente tarde e até a próxima, pessoal. Obrigada.